Olá, hoje nós vamos ver como negociar contratos de forma integrativa. É a famosa negociação integrativa. Eu sou Francisco Guirado, presidente do Clube de Negociadores. Para entendermos o conceito de negociação integrativa, é importante antes entendermos o conceito de questões. Então, toda questão é uma posição ou interesse aparentemente divergente entre duas ou mais partes que podem ser resolvidas por meio da negociação. Nós já vimos em aulas anteriores que os interesses eles podem ser inicialmente divergentes. Por exemplo, eu vou na feira e duas pessoas querem a mesma melancia. Então, nós temos interesses divergentes. À medida que a gente vai conversando, porém, é possível que a gente descubra que os interesses não são divergentes, eles são, na realidade, complementares. Por quê? Porque a pessoa ela pode querer a casca para fazer adubo e eu querer a polpa para poder fazer suco. Então, nesse caso, os nossos interesses serão complementares. E se a gente conversar um pouquinho mais, pode ser que a gente tenha interesses convergentes. Por exemplo, atuamos no mesmo mercado e podemos nos juntar para oferecer produtos derivados de melancia. Por isso que nós dizemos que os interesses dependem da percepção. Inicialmente, uma negociação, os interesses são aparentemente divergentes. À medida que a gente for negociando, podemos descobrir que não é bem assim, a ponto de fazer negócios complementares ou até extremamente convergentes. Muito bem. A partir dessa definição de interesses, nós temos a definição de negociação distributiva, que nós já abordamos anteriormente. É onde temos apenas uma questão a ser negociada. É aquela situação que você vai na feira para comprar um bem de baixo valor e você começa a barganhar pelo preço. Isso é uma negociação distributiva. Por definição, uma negociação distributiva é sempre ganha-perde. Se um lado ganhar, o outro lado vai necessariamente perder. Pois bem, então entramos na negociação integrativa. A literatura ela relaciona a negociação integrativa em duas situações diferentes, como processo ou como resultado. Como resultado é quando você negocia e você chega a um resultado integrativo, um resultado ganha-ganha. Não é essa abordagem que nós vamos dar. Nós vamos dar uma abordagem em que a negociação integrativa é um processo. Na negociação integrativa você tem diversas questões e vai trocar essas questões entre si. Essa abordagem ela está muito bem registrada aqui nesse livro de Haifa Negotiation Analysis. Então, ele é um autor de Harvard, tá certo? Então, muitos autores da escola de Harvard consideram a negociação integrativa como um processo. Nos treinamentos que fazemos no Clube de Negociadores, nós verificamos que o resultado dessa negociação não necessariamente é ganha-ganha. Nós temos resultados perde-perde, onde se deixa muito valor na mesa de negociação, ganha-perde, onde um lado ganha muito mais do que o outro, e a negociação mais equilibrada ou até mesmo a negociação ganha-ganha, em que os dois saem ganhando. Então, esta é a abordagem que nós vamos dar aqui nesta aula de hoje. Muito bem, então a partir desses conceitos nós temos a definição da negociação integrativa. É onde a negociação em que existem diversas questões a serem negociadas, como qualidade, valor monetário, garantias e tudo mais. Muito bem, como é que é a dinâmica da negociação integrativa? Como ocorrem as trocas? Vamos supor que João e Maria, eles estão negociando. Um vende camisetas e a outra quer comprar as camisetas. Então, isso aqui é uma negociação distributiva. Nessa negociação distributiva, um dá mais valor ao dinheiro e o outro dá mais valor aos produtos que o outro tem. Então, ocorre uma troca aqui nesse tipo de negociação. Como é que nós transformamos uma negociação distributiva em integrativa? É só acrescentar a quantidade de questões a serem negociadas. Então, nós podemos negociar aqui a camiseta e o dinheiro, mas pode ser incluído também um bom atendimento, pode ser embrulhado para presente. Então, o que acontece? Essas coisas custam pouco, muito pouco para João, mas agregam um valor muito grande para Maria. Então, ela sai dessa negociação com uma satisfação muito maior e com uma sensação de muito mais valor agregado. Ok. Então, se a gente está negociando um determinado item, um determinado contrato, o que é que nós podemos fazer?
Nós começamos inicialmente, a conversa vai girar em torno do preço, mas à medida que a gente vai fazendo perguntas e à medida que a gente vai conversando, a gente vai vendo que existem outras coisas que interessam a outra parte. Então, o outro lado, o João, por exemplo, ele pode se interessar em ter indicações de amigos, ele pode se interessar em vender um lote maior, e a Maria pode se interessar no certificado de qualidade dessas camisetas, num prazo de entrega, num prazo de pagamento mais adequado. Então, todas essas são questões que vão sendo colocadas na mesa de negociação. É exatamente como ocorre em um contrato. Só que imagina que ao invés dessas questões aqui, você está negociando as cláusulas do contrato. Então, qual o erro muito comum? É você negociar primeiro a cláusula 1, depois a cláusula 2, depois a cláusula 3 e assim por diante. Se você fizer isso, você vai estar negociando, se o contrato tiver 20 cláusulas, você vai estar fazendo 20 negociações distributivas. E com isso você vai deixar muito valor na mesa de negociação, porque a tendência é você conseguir um meio termo em cada uma dessas cláusulas. E vai ser muito mais trabalhoso. Um jeito muito melhor de você negociar um contrato é você ir passando pelas cláusulas. Aquelas cláusulas onde as pessoas tiverem divergências, vai anotando e passa para a seguinte. Depois de passar todas as cláusulas, a gente volta nas cláusulas com divergência e a partir daí a gente promove trocas. A gente promove trocas entre essas cláusulas. Então, se um lado quer muito uma determinada cláusula, você dá essa cláusula para ela. E aí você, em troca, pede outra cláusula que for muito importante para você. Então, assim a gente consegue maximizar o resultado das negociações integrativas, onde a gente vai dar para cada um dos lados aquilo que esses lados mais valorizam. Desse jeito, João e Maria vão sair bastante felizes da negociação. Então, qual é o grande segredo de uma negociação integrativa? Ofereça à outra parte algo que ela valorize muito e que seja fácil de conseguir por você ou que tenha pouco valor para você. Em troca, peça algo que você valorize bastante e seja fácil de conseguir pelo outro lado ou que tenha pouco valor para o outro lado. No Clube de Negociadores, nós temos várias oficinas, vários treinamentos, onde praticamos negociações integrativas. Você vai ter a oportunidade de comparar seu resultado com o de outras pessoas e saber se no final você está negociando de forma integrativa e seus resultados têm a tendência de ser ganha-ganha, ganha-perde ou perde-ganha. Visite a gente no Clube de Negociadores. Até a próxima.